Às vezes a gente pensa que estar naquele lugar que a Bíblia chama da morada de Deus, o céu, é legal, mas pensou se a gente fosse como uma visita para aquele lugar? Você já foi numa casa linda e você se sentiu estranho naquela casa? Estava tudo muito lindo, tudo muito arrumado. Tinha talvez muitas coisas que você na sua casa não tinha ou não tem. Tinha coisas que você não conseguia desfrutar em sua casa e naquele outro lugar tem. Mas você se sente estranho naquele lugar. Então, acredito que essa música revela ou retrata que nós não vamos para o céu como pessoas estranhas. Não vamos, no sentido, não vamos aonde Deus está como pessoas estranhas. Vamos como filhos. E aí a coisa é diferente. Você entendeu? Porque aí a casa é nossa também. As coisas que lá estão nos pertencem. Não por caridade, mas por direito. Porque Ele decidiu nos amar primeiro. Às vezes a gente sabe, nesse afã, a gente pensa que a gente faz muito por Deus. A gente nunca pode esquecer que sempre os primeiros passos nos deu Ele. Não foram vocês que me amaram, foi eu que vos amei primeiro. Não foi a gente que aceitou Jesus, foi Jesus que nos aceitou. Não é? Aí se a gente disse, não, mas é o dia que eu aceitei Jesus. O dia que eu aceitei Jesus é uma vírgula comparado com o dia em que Ele me aceitou, cara. Que Ele me amou, que Ele te amou, que Ele disse, olha cara, eu não vou... Sabe, porque nós temos essa ideia da adoção, como que é aquilo que eu lhe expliquei um dia. O pai é loiro de olhos azuis e nós somos negros, por assim dizer. E todos os que olham dizem assim, não, ele o tratam como filho, mas está na cara que ele não é filho. Já viu isso? Mas a gente se parece ao pai. Hoje pela manhã esteve com o apóstolo Paulo e ele trouxe uma revelação de algo tão interessante quando Jesus pede a moeda, certo? Ele indagado, pode tomar seu lugar. Pode tomar seu assento, só assim. Jesus é indagado, lembra? E Jesus é indagado se eles precisam pagar tributo ou não precisam pagar tributo, não é? Pagamos ou não pagamos? Aí Jesus diz assim, me dê uma moeda. E dá uma moeda para Jesus. E ele pergunta, que imagem tem esta moeda? Você está aqui? Toma atenção, por favor, não se distraia. E aí a pessoa diz, tem a moeda do César, não é? Sim. Então Jesus diz aquela famosa frase, então dai a César o que é de César. Está entendendo? Mas sabe qual é a verdade? Que a imagem reflete de quem é, a quem pertence. E a Bíblia diz que nós temos a imagem do Deus invisível. Nós somos como aquela moeda que tem uma imagem. E essa imagem é a imagem de Deus. Nós carregamos a imagem de Deus. Então a gente pertence a Ele. Assim como Jesus explicou, dai a César o que é de César. Nós somos dele e para Ele. Fomos criados por Ele, para Ele. Então a gente precisa entender isso. A gente precisa abandonar certas posições às vezes. Que a gente acha que a gente entende, que a gente faz acontecer. E a gente não faz nada. Na verdade, quem faz é Ele em nós. Os dias nós escutamos, certo? Ele opera tanto querer como fazer. Amém? Eu insisto com esta verdade, amém, querido? Você precisa transitar. Você precisa parar de se relacionar com o Deus que está fora de você. Quando você se relaciona com um Deus que está fora de você, e este louvor aqui, esta oração, não te supre, você sai tão vazio como você chegou. Porque você tem uma mentalidade de que este louvor precisa preencher você. Eu vou lhe dizer que a sua oração precisa preencher de dentro para fora. Amém. Você entendeu? Se você não tiver essa mentalidade, não é? De que você precisa se relacionar com um Deus que está dentro de você, e não com um Deus que está fora, isso faz uma grande diferença. Uma grande diferença. Porque sabe o que acontece? Aí a gente chega num culto a se recarregar.
Às vezes eu vou no culto para me recarregar. Aquela coisa, é como um copo, não é? Então você vem aqui no culto, de acordo com o louvor, com a palavra, você diz, olha, eu saí mais ou menos hoje. Porque você está esperando algo externo. Mas a água brota de dentro para fora. Porque você não é cisterna, você é poço. Então, se você está esperando que o louvor, de alguma maneira, como ontem, ele te preenche, e dizer, eu não cheguei muito motivado, então o louvor vai me motivar. Não funciona mais assim. Não vai funcionar mais assim. Estou aprendendo uma coisa estes dias que é diferente aprender de Cristo que aprender a Cristo. Diga, aprender de Cristo é uma coisa. Aprender de Cristo é uma coisa. Aprender a Cristo é outra. Aprender a Cristo é uma coisa. São duas coisas totalmente diferentes. Está bem? Que aprender de Cristo é uma coisa. Que aprender a Cristo é outra. Totalmente diferente. Dario, mas é só uma preposição. Trocou da D para A. Isso faz uma grande diferença. E a gente precisa aprender a partir disso. Bem, quero compartilhar algo que Deus compartilhou comigo. Estava buscando o Senhor com relação ao mês de agosto, o 8º mês. O número 8 tem relação com o novo começo, não é? Isso que a grande maioria da gente sabe, no Antigo Testamento, foram 8 as pessoas que se salvaram em um dilúvio, certo? Noé, a senhora Noé, que não sabemos qual é o nome, e seus 3 filhos com suas esposas, certo? Sem, Cão e Jafé e suas respectivas esposas, foram os únicos que se salvaram. Deus, através do dilúvio, colocou um ponto final e deu um novo início, certo? Então o número 8 aponta para um novo início. Davi era o 8º filho de Jessé, não é? E Deus com Davi fechou um ciclo com Saul e abriu um novo ciclo a partir de Davi, não é? Jesus ressuscitou no 8º dia, no primeiro dia da semana. Tinham transcorrido 7 dias da semana, mas o primeiro dia dá 8. Então, agosto, o 8º mês do ano, está ligado diretamente com um novo começo. Mas enquanto orava o Senhor, eu tive uma impressão no meu espírito, e o Senhor começou a compartilhar algumas coisas comigo. Então, nesta noite eu quero que você abra a sua Bíblia, em Mateus capítulo 11. Mateus 11. Versículo 28, por favor. Um texto bem conhecido, a gente geralmente usa ele para evangelizar, ou usávamos para evangelizar. Versículo 28 e 29. Você encontrou? Diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Fale assim comigo. Precisamos tomar o jugo. Precisamos tomar o jugo. E aprender dele. E aprender dele. Muito bem. Pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. A impressão que eu teve enquanto orava pelo mês de agosto foi de um jugo. Sabe o que é um jugo, não é? E de alguma maneira, certo, a impressão que eu teve, lo relacionava com o número 8. Se a gente corta o 8 pela metade, não é verdade? 2 bolinhas, 8, é dizer, não é um jugo, mas ele me aponta para um jugo. Você está entendendo ou não? Você consegue entender? As 2 bolinhas. E aí o Senhor começou a ministrar algumas coisas comigo. Então, assim de maneira rápida, certo? O profeta Adriano Victor, ele brinca comigo, que quando eu digo assim de maneira rápida e pouco profunda, eu prego 1h30, não é? Depois, a quarta-feira, ele diz, mas que era rápido e pouco profundo, não é? Então, eu gostaria de que a gente fizesse uma reflexão sobre isso. Então, eu quero lhe anunciar, a partir dessa impressão, de que precisamos tomar o jugo do Senhor. E o versículo 28, não é? Diz, vinde a mim. Para nós tomar o jugo do Senhor, a gente precisa reconhecer que nós precisamos dele. Amém? Está entendendo? Você precisa vir. Você não é se você quer. Você precisa tomar uma determinação. Vinde, ele diz, vinde a mim. Certo? E ele vai falar, vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, certo? Que eu les farei descansar. Tomai o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então você precisa entender algumas coisas sobre o jugo.
certo? Essa palavra jugo, certo, vem de agricultura, de o animal que puxava a carroça, do animal que puxava o arado para romper a terra. Bem? Então a gente precisa entender que dentro desse contexto, se colocava um boi velho com um boi novo. Para o boi velho ensinar o boi novo o trabalho. O jugo é sinônimo de trabalho e movimento. Esses dois animalzinhos se juntavam um ao outro, certo? Para se movimentarem juntos e para trabalharem juntos. Está acompanhando? O jugo, mais que o jugo, essa canga, certo? Que a vezes a gente chama de canga, certo? Eu insisto, isso é muito importante. Ela servia para que esses dois animalzinhos caminhassem juntos e trabalhassem juntos. Então o jugo, certo, tem essa conotação, certo, do trabalho corporativo e do movimento corporativo. Okay? Essa palavra jugo, a gente pode aplicar em três dimensões. Primeiro, Deus e eu. Não é verdade? Minha consorte e eu. E pode aplicar meu irmão e eu. Bem? Você está guardando isso? Eu posso aplicar quem é o boi mais velho, para se dizer, no contexto Deus e eu. Cristo é o boi mais velho. Por isso ele diz, venham comigo, quando ele diz, tomem meu jugo, é dizer, completem o outro lado da canga. Me está entendendo? Porque eu estou aqui. Venham caminhar e trabalhar comigo. Está acompanhando isso? Esse é o primeiro contexto de Deus e eu. E no contexto de eu e minha consorte, por isso se diz, certo, cônjuge. Sim ou não? Não era outra palavra? Porque eles andam juntos e trabalham juntos, e no sentido não de trabalho, mas desse corporativismo, dessa ajuda mútua. Está acompanhando isso? E terceiro, certo, é nessa visão de corpo entre eu e meu irmão, caminhando junto e produzindo juntos aquilo que Deus espera da gente. Então o mês de agosto é um mês que nós precisamos refletir acerca disso. O primeiro tópico me aponta para um discipulado. Não para aulas de discipulado, porque nós não temos discipulado aqui. Mas quando dizemos que precisamos andar junto com Cristo, isto aponta para um discipulado. Está acompanhando isso ou não? Você está aqui, me está entendendo? Amém? E aqui nós precisamos derrubar, certo, um paradigma. Não estamos falando de um discipulado informativo, e sim de um discipulado formativo. Captou isso? Ou preciso repetir de novo? Nós estamos falando de um discipulado informativo. O que nós tivemos até agora, certo, em nossa lembrança, é de um discipulado informativo. Isto consistia em ir para uma sala onde havia uma apostila, onde nos passavam um monte de informações que supostamente, como novos convertidos, ou já tínhamos passado pela aula de novos convertidos, agora íamos para o discipulado. Quantos participaram de aula de discipulado? Está acompanhando? Um discipulado informativo onde despejavam sobre nós informações sobre Cristo. Esse discipulado não serve mais. Não serve mais. Nós precisamos de um discipulado formativo agora. E eu vou lhe explicar um pouquinho mais sobre isso. Amém? Nós temos, todos nós, sem exceção de ninguém, nós temos muitas informações de Cristo. Muitas. Ao decorrer de nossa vida cristã, nós temos adquirido informações do Cristo, mas isso não nos dá garantias que o Cristo está formado dentro da gente. Está acompanhando isso? Há pessoas, certo, de igrejas tradicionais que a gente conhece, talvez amigos da gente, que conhecem a Bíblia, conhecem os textos bíblicos para cima e para baixo, talvez decoram a Bíblia, tem textos da Bíblia decorados muito mais que a gente, mas eles têm informações de Jesus. As informações de Jesus não servem, não. Eu não preciso de um discipulado informativo. Se o discipulado informativo serviu em algum tempo, serviu no passado, hoje não serve mais. Falamos de Jesus, mas temos informações. Sabe, estes dias eu estudando, esses 15 dias que eu fiquei longe, certo, com um pouco mais tempo em um ambiente separado, em um ambiente onde não há internet, onde não se pega celular, nada. Eu descobri algo que o verbo conhecer em hebraico é muito mais, é intimidade, mas a intimidade a gente precisa entendê-la, que é se tornar um. Está entendendo?
Porque a gente sabe, não, o verbo conhecer na Bíblia, e conheceu Adão a Eva, e desse conhecer lhe nasceram filhos. Então, e nós aprendemos isso, não é? O conhecer é ter intimidade, mas ter intimidade é se tornar um. Sim ou não? Porque a Bíblia diz que o homem deixará pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e deixarão de ser uma mesma carne, e se tornarão um. Não é? O apóstolo Paulo está exortando aos Coríntios na primeira carta, e está falando, certo, sobre um caso de prostituição que há em meio da igreja, e ele está explicando que aquele que se junta com a prostituta é uma mesma carne com a prostituta. E aí o apóstolo Paulo, para mim de maneira magistral, ele abre um parêntese e ele diz: porque o que se une a Deus é um único espírito com ele. Está acompanhando? Então é mais que informações. Aqui a grande maioria, certo, são adultos e são casais. É dizer, um homem com uma mulher não se relaciona com informações. É muito mais que informações. Sim ou não? Concorda comigo ou não? É se tornar um, é se fundir, é se amalgamar. Então a gente precisa entender que nós não precisamos, entendam bem, não é que não precisamos, não está funcionando mais. As informações não são suficientes para acessar Deus. Já não é mais suficiente. Como digo, se isso serviu por um tempo, serviu para o passado. Hoje nós precisamos de um discipulado formativo. Onde Cristo precisa ser formado em nós. Nós não precisamos de um intelecto gospel. Nós não precisamos de um intelecto cheio de conhecimento de Deus. E conhecimento que eu me refiro da intelectualidade de Deus. E eu disse no começo, certo, para aqueles que chegaram um pouquinho depois, eu percebo que nós estamos, de repente, muito gregos. Eu me estou referindo ao ninho das águias. Muito intelectuais, cara. E a nossa intelectualidade nos tem roubado a alegria. A gente está muito velho, parece muito sério, cara. Sabe, eu meditava num louvor, querido, entender o real propósito da adoração não é para eu ficar cético, ao contrário, é para eu ter mais motivação para adorar o Senhor. Me entende o que eu disse ou não? Ou repito? Porque a vezes a gente entende tanto de adoração, e me estou referindo a todos, me está entendendo? Não, porque adoração é proclamar aquilo que a gente fica cético. Sim ou não? Com isso não, preciso adorar em espírito e em verdade, mas a grandeza de um homem maduro é usar as suas emoções para adorar a Deus, me está entendendo? E não para satisfazer seu próprio ego. Porque se a emoção fosse ruim, Deus não colocaria emoção na gente. Concorda comigo ou não? Então, não, mas que eu sou muito emocional. Grandeza de um homem maduro é transitar da alma ao espírito e aproveitar a emoção, certo? Para fundi-la com seu espírito e louvar a Deus. Alô, você está aqui? Mas a gente se torna cético. Entende o que é cético? Não é? Muito parado, muito intelectual. Não, esse cântico, sei. Isso é espírito grego. Né? O espírito grego exalta a intelectualidade dos homens. O apóstolo Paulo disse aos Coríntios: vocês querem sabedoria? Conhecimento? Eu vou lhes apresentar a Cristo, morto, ressurreto e ascendido ao céu. É isso que eu vou apresentar para vocês. Acompanhem isso. Nós precisamos de um discipulado formativo. E um discipulado formativo, querido, não se faz em uma sala de aula. O discipulado formativo é durante o dia, durante a vida, quando você está sozinho, quando você precisa enfrentar seus medos, quando você precisa enfrentar seus gigantes, quando você precisa enfrentar as suas próprias fraquezas, quando você precisa enfrentar seus próprios fracassos. É aí que esse discipulado precisa surgir. Abre um texto comigo para que você entenda esse primeiro contexto de pegar o jugo de Cristo e andar com Ele. Andar com Ele em que sentido? Em que movimento e em que trabalho? Num movimento e num trabalho de discipulado. Não adianta hoje ter informações, querido. Os que já cursaram na faculdade sabem que os alunos saem com conhecimento, certo? Com a intelectualidade aguçada. Mas isso não garante que serão bons profissionais lá fora, porque eles faltam o lado prático. Por mais que se nos exija fazer horas de estágio, sim ou não? O cara não adquire a praticidade. A essa praticidade, eu lhe estou dizendo de um discipulado formativo. Você precisa sair nesta noite, que o primeiro exemplo do jugo, de Cristo e eu andarmos juntos, para trabalharmos e nos movimentarmos juntos, aponta para um discipulado formativo. Gálatas capítulo 1, por favor.
versículo 12. Você encontrou? Sim ou não? É importante que você acompanhe isso. Gálatas capítulo 1, verso 12 e depois verso 16. É importante que você que tem sua Bíblia de papel, ou você tem sua Bíblia digital e pode grifar esses textos, eu lhe recomendo que você os grife, que os anote em seu caderno, certo? E quando você volte à sua casa amanhã, em seu tempo de oração, em seu tempo de estudo, você releia e peça ao Senhor, que o Senhor se revele a você. Está entendendo? Amém, querido? Amém. Porque aqui no culto tem eu que prego, os demais profetas, pastores, não é verdade? A gente te lança informações, mas essas informações precisam ser ferramentas para uma formação, não meras informações. Está acompanhando? Porque aquilo que falamos no final do ano e no começo do ano, a mesma tempestade, as mesmas águas, o mesmo rio vão contra as duas casas, não é um rio diferente. Lembra lá, de Lucas 6? Os dois que construíram, um mais profundo, o outro mais raso, lembra? Às vezes a gente tem a ideia que a tormenta que azota uma casa é diferente da outra. Não, não, não. É a mesma descrição. É a mesma tempestade que vem contra duas casas que foram construídas diferentes. Mas é a mesma tempestade, é o mesmo rio, é a mesma força das águas. Mas há uma casa que resiste e a outra casa que não resiste. O problema não é o rio, o problema não é o excesso de chuva, o problema não é o excesso de vento que traz a tempestade. O problema é como construímos. Me acompanha nisso ou não? E o apóstolo Paulo vai dizer aos Coríntios, capítulo número 3, se não fala a minha memória, que Cristo é o seu fundamento. Agora vejamos, cada um de nós, como construímos. Essa construção é sinônimo de formação, como Cristo está sendo formado dentro da gente. O versículo número 12 de Gálatas, o apóstolo Paulo vai explicar este discipulado formativo, e ele vai dizer assim: não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado, ao contrário, o recebi de Jesus Cristo por revelação. Verso 16. Vou ler do 15 para que você entenda. Mas Deus me separou desde o ventre materno, ou do ventre de minha mãe, e me chamou pela sua graça, quando lhe agradou a ele, quando ele lhe praciou, quando ele entendeu, quando ele lhe deu na telha, por assim dizer, para que você entenda, revelar a seu filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei novamente a pessoa alguma. Esta é a primeira etapa do discipulado formativo. É quando Cristo se revela a nós. O start do discipulado formativo começa quando Cristo se revela a você. Está acompanhando aqui? Você diz, Mandario, não se revelar quando eu levantei a mão para Jesus e eu aceitei Jesus. Não começa aí. Começa quando Cristo se revela a você. Há um momento em que o Cristo precisa se revelar a você. Ou seja, mais que palavras, mais que conhecimento humano, você tem aquilo que a gente chama de um encontro com Jesus. Mas não necessariamente aquele dia que a gente, certo, levantou a mão e disse, eu quero Jesus. Quantos de vocês sabiam, quando levantaram a mão, que vocês estavam sendo regenerados, que vocês estavam sendo adotados, que vocês estavam sendo justificados e que vocês tinham entrado no processo de santificação? Quantos de vocês sabiam? Sabiam ou não? Não, a gente ignorava isso, querido. A gente não aceitou Jesus, na verdade. A gente foi empurrado pelo Espírito, cara. Sim ou não? A gente estava lá num banco e o que falava o pastor parece que fazia sentido com a gente, e de repente a gente se viu lá na frente com a morrida. Ou não? Não é mais ou menos assim? Mas a gente não tinha nem plena consciência do que estava acontecendo. Então não podemos considerar esse dia necessariamente que começou um discipulado formativo na sua vida. Um discipulado formativo começa quando Cristo se revela a você. E isso de maneira particular. Isso, certo, os irmãos, certo, os 5 ministérios, Efésios 4, a partir do 11, que eles vão ter sua ação, sua esfera de ação, é até que o Cristo seja formado em nós. Mas o processo de formação precisa começar com uma revelação expressa de Cristo para você. Eu estou aqui tão só para te ajudar, para juntar esse encontro só. Mas você não pode pensar que pelas informações que eu despejo em você, você está tendo uma revelação de Cristo. Você está aqui, ó. Eu estou chutando o balde. Eu estou chutando o balde no sentido de que estou derrubando coisas, porque a gente pensa, não, mas eu tenho 10 anos na igreja. Posso ter 10 anos na igreja e eu não ter começado o meu discipulado formativo. Você está aqui?
Porque eu tenho uma revelação da palavra do pastor, porque eu tenho uma revelação do profeta, porque eu tenho uma revelação, mas não tenho ainda a revelação do Cristo. E aquilo que você me tem escutado, você que frequenta na quarta-feira, tem gente que está encantada com um Cristo histórico. O profeta Victor já pregou sobre isso. Se encanta com um Cristo histórico, um Cristo que dividiu a história. Há outros que se encantam com o Cristo que viveu sua infância em Nazaré. Ai, em Nazaré, em Nazaré. Outros se encantam com o Cristo de Cafarnaum, aquele que habitou, que estabeleceu a sua casa. Outros se encantam com o Cristo histórico ainda, que morreu fora dos muros de Jerusalém. Mas nós não estamos atrás daquele Cristo. Nós estamos atrás de um Cristo morto, ressurreto e ascendido e glorificado, assentado à destra de Deus Pai. Me está entendendo? É desse Cristo que precisa se revelar a você. Igual que o apóstolo Paulo, é esse Cristo que ele saiu ao caminho, o apóstolo Paulo. Ele não se está desfazendo dos homens aqui, mas ele está dizendo, os homens precisam me levar a uma revelação expressa de Cristo. Você está aqui ou não? Nossa vida só tem serventia se você se encontrar com Cristo verdadeiramente. E aí começa um discipulado formativo. O primeiro aspecto de um discipulado formativo, de formação, é eu ter uma revelação do Cristo. Seria importante que você anotasse isso, se você quer anotá-lo. O segundo aspecto está no capítulo número 2, verso 20, do mesmo Gálatas, por favor. Isso tem, se podemos dizer assim, um processo para que nós entendamos. A palavra por processo é a maneira pedagógica de entender como se dá isto. No versículo 12, capítulo 1, do 12 e 16, vamos pular para o capítulo 2, verso 20. Aí o apóstolo Paulo declara aquele texto que muitas vezes está na nossa boca, aquela segunda etapa, é o segundo passo. Ele diz, não vivo mais eu, mas Cristo agora vive em mim. Então, primeiro, é uma revelação do Cristo. Segundo, é um Cristo vivendo dentro de mim. Sim ou não? Me está acompanhando? É naquilo que eu lhe disse. Esta verdade, meus filhos, por favor, esta verdade, eu não quero que você acredite em mim, mas você precisa dizer, o Dario insiste em nos explicar que o Cristo está dentro de nós. Pablo dizia isso. Eu tenho acreditado que grande parte do ministério do apóstolo Paulo, ele investiu para explicar para os cristãos daquele tempo que Cristo não estava fora necessariamente, mas Cristo estava dentro deles. O apóstolo Paulo vai usar essa expressão, Cristo em nós, a esperança da glória. Ele não vai dizer fora de nós, ele vai dizer Cristo em nós. Ele vai dizer assim, em Colossenses capítulo número 3, que a nossa vida está escondida nele, mas ele está em nós. Então nossa vida está escondida dentro de nós, porque o Cristo está dentro de nós. E quando ele se manifestar, e não se manifestar na sua vinda, mas ele se manifestar através de nós, a nossa vida que está escondida nele, se manifestará junto com ele. Mas é uma vida que você carrega. Não é uma coisa que vem de fora, é uma coisa que já está dentro. E esse paradigma, essa mudança de paradigma é de vital importância nas nossas vidas. Porque essa mudança de paradigma nos tira de consumidores e nos traz a ser empreendedores no reino, para assim dizer. Isso nos tira de uma visão de só consumir. Eu vou para a reunião para consumir louvor e adoração. Eu vou lá para consumir, na verdade, uma palavra do Dario, do Vitão, do Adriano Vitor, da Thelma, da Cris, do Vinícius, de quem seja. Eu vou a consumir. E transformamos a casa do Senhor em um covil de ladrões, no sentido de quê? Que fizemos esta casa no sentido amplo, fizemos um supermercado, fizemos um McDonald's, fizemos um extra, fizemos uma lavagem de tudo isso, porque a gente chega com nossa alma sedenta como um saco, certo? Como uma sacola para ser preenchida. E se não somos preenchidos, saímos insatisfeitos, saímos tristes, porque assim fomos discipulados. Somos discipulados para vir aqui, para que alguém nos dê alguma coisa. Eu não sei você, quantos se lembram da última palavra que a Thelma trouxe aqui antes de eu viajar? Que não, ela não ministrou, ela trouxe, o louvor estava meio parado, parece que ela falou, você falou alguma coisa para o povo, Dario? E ela trouxe uma palavra. Quantos se lembram dessa palavra? Você lembra, você? Atos capítulo número 3, ela trouxe. O paralítico sentado na porta. Sim ou não? Cara, nós ficamos muitas vezes igual que o paralítico sentado à porta. O paralítico sentado à porta, ele agia no automático. Alguém o colocava todos os dias, de maneira sistemática, naquele mesmo lugar. E ele, quando já sentia, ele não era cego.
Ele era paralítico só, sabe? Mas a comodidade, a familiarização, o que ele repetia constantemente, praticamente não tinha ficado cego. Porque ele, ao sentir os passos de que alguém se aproximava, ele já esticava a mão. Nem olhava para quem era, ele tão só esticava a mão. Lembra disso ou não? Por isso que Pedro e João, quando se aproximam, ele sente talvez o barulho da sandália e ele já estica a mão. Nem olha para eles. Porque se olhasse para eles, Pedro não diria para ele, olha para nós. O ato dele era tão repetitivo que ele já não interessava se era fariseu, se era uma viúva, se era um estrangeiro que entrava no templo. Ele sabia que ele tinha que esticar a mão porque ele precisava suprir a sua necessidade do tempo presente. Você sabia, não? Quando ele se confrontou com Pedro e João, além de chamar a atenção do paralítico para eles, para mim, esto é NBD, não é? Nova versão do Dario, este é NBD. Esse olha para mim não é olhar para eles, mas disseram para o paralítico, enxerga o Cristo que nós carregamos, porque isso é o que ele lhe dá. Ele, quando ele disse não tenho prata nem ouro, querido, não se está referindo a que não tem dinheiro. Ele está dizendo assim, nós não vamos te dar o que os outros te dão. Isso é o que está dizendo, não é, Thelma? Nós não vamos repetir o ato de nós outros, porque o ato de nós outros, de enfiar, certo? Não sei se a túnica tinha bolso, não sei, não é? Mas enfiar a mão no bolso e te dar uma moeda, tão só vai suprir a tua necessidade presente. O que nós temos para te dar, vai mudar o contexto da tua vida. Então olha para nós. E aí ele disse, não tenho prata nem ouro. Ele está dizendo, nós não vamos te dar uma moeda nem de prata nem de ouro que nós outros te damos. Mas aquilo que nós carregamos, nós vamos te dar. No nome de Jesus em Nazaré. Levanta-te. E disse que ele se colocou de pé. Ele precisou ajuda no primeiro momento, sim ou não, Thelma? Eles não tomaram da mão. E disse que começou um processo. Os pés se afirmaram, os tornozelos. Não é? E ele se colocou em pé, deu um salto, caminhou e entrou. Ou não? Não é isso? Se colocou de pé, deu um salto, caminhou e entrou. Já viu um detetive pequenininho lá no Pica-Pau? Que andava assim? Me lembrei dele, certo? Porque ele ficou de pé, ele saltou e entrou, cara. Ele entrou numa nova dimensão, um lugar que ele não tinha acesso. Tanto é, certo? Até o nos explicou isso. Essa palavra me impactou a mim. Porque o texto diz que quem se admirava, e ele dizia, não é o paralítico que estava na porta? E agora está aqui, saltando e pulando e adorando a Deus. Quem eram esses? Os que lhe davam uma esmola. Você entendeu? Querido, você não pode ser como um paralítico. Você não pode procurar suprir a sua necessidade presente, porque há algo maior. Amém. Você entendeu? Há algo maior que a necessidade de suprir a minha necessidade presente. Ah, não, porque eu estou doente, eu vou consumir saúde naquele lugar. A saúde já está com você. Então o apóstolo Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a segunda etapa. Se eu tenho uma revelação do Cristo, eu preciso ter plena consciência que Ele não está fora de mim. É claro que Ele governa todo o universo, mas Ele está dentro de mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E isto, querido, não é glamour do Evangelho. Isto não é romantismo. Ele disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo, la vivo pela fé, ou seja, la vivo porque acreditei nele. Essa vida que eu manifesto não é a minha vida, é a vida dele. Isso faz uma grande diferença, não sei se você me está entendendo. Porque se eu acredito que aqui eu venho para ser preenchido daquilo que me falta e eu volto para minha casa, eu tenho dificuldades de manifestar essa vida que está dentro. Um discipulado formativo começa com uma revelação de Deus. E esta revelação de Deus é no sentido de Cristo, com uma revelação de Cristo. E a revelação de Cristo precisa me levar a ter consciência que agora o Cristo vive dentro de mim. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, verso 16 ao 18, o Senhor resolveu não habitar mais em templo feito por mão de homem. Ele decidiu habitar no interior do homem. Isto não é glamour. Isto não é poesia. Isto não é, não sei, João Pessoa, que é o poeta do Brasil. Isto não é João Pessoa. Esta é uma realidade de aqueles que decidem caminhar com Cristo. Está entendendo? Não é uma coisa que entra e sai. Isso era no Antigo Testamento, queridos.
Você carrega o Espírito. E quando você vem aqui, aquela chama que você tem com o louvor, com a comunhão dos irmãos, ela se inflama, mas ela não se apaga. Nós nos meteram uma historinha antiga, certo? Que quando a gente pecava, o Espírito, como na figura da pomba, assim como a pomba foge, assim o Espírito fugia. Não é, pastora Thelma? Não aplicaram assim no seminário? A chama pode diminuir, mas a chama não se apaga. Está acompanhando? E ao contrário, usando o contexto que estamos vivendo, certo? A minha vida não se inflama de fora para dentro, ela se inflama de dentro para fora. O apóstolo Paulo nos Efésios disse: no momento que você creu, no momento que você acreditou em Jesus, você foi selado, ou seja, a chama foi incendida em você. Agora, com um manifestar do Cristo diário na sua vida, certo? A sua vida vai se inflamando. Você é a sarça do deserto agora, cara. Que arde e não se consome. Essa sarça, de maneira tipológica, está dentro de você, não está fora de você. Então, o segundo passo é reconhecer que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que aquele que está em Cristo, nova criatura é. E isto, entendam muito bem, Jesus não veio melhorar a sua vida. Jesus veio a transformar a nossa vida. A gente sabe, tem acreditado em um evangelho que melhora a vida. Ah não, porque antes em Cristo, eu sou daquele tempo, eu era viciado em drogas, eu era alcoólatra. Você já escutou esses testemunhos antigos? Né? Que assim, irmão, porque olha, eu batia na minha mulher, mas Jesus me resgatou, irmão. Glória a Deus, aleluia. Um Cristo que melhora a vida. Não. A Bíblia não prega um Cristo que melhora a vida. A Bíblia prega um Cristo que transforma a vida, que nos mudou de natureza. Ele nos mudou de natureza. Por isso que não há uma adoção de um menino, certo? Não entendam nada de preconceito. Mas eu sou um menino negro que meu pai loiro, de olhos azuis, me adotou. Não, ele me deu a sua natureza. E agora eu me pareço com ele. Me está entendendo? Esse foi o plano de Deus sempre. Que quando olhassem para o homem criado, não olhassem o homem, mas enxergassem o Deus que ele carregava. Me está entendendo, queridos? Quando Cristo morreu na cruz, querido, Ele não só nos tirou do pecado, mas Ele nos colocou, certo? Lá no capítulo número 2 do livro de Gênesis, antes da queda, Ele nos colocou lá, Ele disse: não, vamos a começar daqui, vamos retomar de onde Adão parou. Você está aqui ou não? Sim. Esse é o segundo passo. E o terceiro passo, certo? Primeiro, uma revelação do Cristo, depois entender que o Cristo está em mim. E o terceiro passo do discipulado formativo, está no capítulo 4, versículo 19. Mas filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por vossa causa, hasta que Cristo seja formado em vocês. Eu primeiro preciso ter uma revelação de Cristo. Eu estou aqui para que você se encontre com Cristo. Está entendendo? Eu estou aqui para que eu seja referência na sua vida. Igual que o apóstolo Paulo. Você pode se espelhar em mim, porque eu estou correndo atrás dele. Quando o apóstolo Paulo diz: sejam de meus imitadores como eu de Cristo, ele está dizendo isso. Meu trabalho é que vocês o conheçam a ele e não necessariamente a mim. Você precisa ter uma revelação de Cristo. E essa revelação, querido, isso se dá no lugar secreto. É mal visto, querido, é mal visto, é penado pela lei, chamamos assim, ter intimidade na rua. Sim ou não? Não é verdade? É penalizado pela lei, é mal visto. Onde você tem intimidade? Na sua habitação, lá na sua casa, certo? Fecha a porta. Sim ou não? Sim. Então, essa revelação é num lugar secreto, querido. Aqui eu lhe posso, como eu digo, aqui eu posso lhe dar informações disso. Mas eu não posso produzir essa revelação do Cristo sobre sua vida. Isso você tem que garimpar, você tem que correr atrás. Nós somos só placas sinalizadoras para que você se encontre comigo. Depois, a vida dele precisa estar em você. E qual é o ponto final? Até que Cristo seja formado em você. Isso está em Efésios 4. Para isso existem os 5 ministérios. Os 5 ministérios não é uma nova moda. Não é para, agora é o apóstolo, não, agora é o profeta. Não. Ele disse que eles estão até que cheguemos à estatura de um varão perfeito, a semelhança de Cristo. Ou seja, alcancemos maturidade dessa formação. Você precisa tomar o jugo de Cristo e caminhar com Ele.
Ele é o boi mais velho, o irmão mais velho. Você precisa se mover com ele, trabalhar com ele. Não no sentido de trabalho, mas de deixar ele fazer o trabalho dele na sua vida. Está acompanhando isso? Se não há isso, estamos perdendo nosso crente. Estamos brincando de crente. Estamos brincando. Brincando no sentido, não de brincadeira, mas se tornou uma brincadeira mesmo que nós não saibamos. Por isso que há muitas coisas que você lê aqui e diz, cara, mas os caras dizem isso, mas na minha vida não funciona. Claro que não funciona, porque você só colhe informações da gente. Essas informações se precisam transformar te precisam levar a uma revelação de Cristo. Porque quando você está sozinho, não estou eu lá, não está o Vitão lá, não está o Adriano Vitor lá, não está a Thelma falando, olha o paralítico na porta. Não está. Está você e Deus só. Sim ou não? Quando você está na rua, quando a tentação vem, você está sozinho? Assim, entre aspas, não está com gente. Por isso você e eu precisamos entender que esse jugo aponta para um discipulado formativo. Porque informações, cara, muita gente tem. Meu pai, desde eu converti, tinha um monte de informações de Jesus. Achava que era o primeiro Che Guevara era Jesus, falava meu pai. O primeiro revolucionário foi Jesus. Eu acredito em Jesus, mas não é na Bíblia, nem nos pastores, mas em Jesus, cara, ele era um cara. E meu pai tinha informações, sabia da história. Como muitas outras pessoas. Só que um dia, esse Cristo histórico se revelou a ele. E ele diz, eu deitei comunista um dia e amanheci crente no outro dia. E meu pai durou, só chorava, cara. Minha mãe falou, que aconteceu com você? Estava sendo constrangido. Uma revelação que me leva a ter plena consciência que agora não vivo mais a minha vida. Querido, Cristo e Jesus podem parecer a mesma coisa, mas são duas coisas diferentes. O Cristo precisava de um corpo para se manifestar na terra e ele tomou o corpo do Cristo. Isso que disse o apóstolo Paulo, Jesus não viveu na essência. Por isso que Jesus Cristo, Cristo é um título, é um ungido, o habilitado por Deus. Você está vendo? A gente precisa tomar o jugo do Senhor, caminhar com Ele, ser conduzido com Ele, o movimento dele, não o nosso movimento. Nós não somos o boi mais velho. O boi mais velho é Cristo. Então Ele vai me ensinar. Provérbios 22:6. Ensina um menino no caminho. Então Cristo vai me ensinar. Isso não é só uma exortação para pai e filho biológico, terreno. Essa é uma exortação para que a gente entenda que enquanto percorremos o caminho, o Senhor nos vai discipular, mas não um discipulado informativo, mas um discipulado formativo. De que tamanho está o Cristo dentro de você? Essa tem que ser a pergunta sua. De que tamanho está o Cristo que eu carrego? Porque a gente é como Maria, a gente foi engravidado de algo. O Cristo pode estar embrionário ainda no céu. Ou de que tamanho? Do tamanho do Rafael? De que tamanho é o Cristo que você carrega? Você carrega a plenitude do Cristo. Sim, mas de que tamanho? Como ele está desenvolvido dentro de você? É a esse discipulado que a gente precisa se aferrar. Um discipulado formativo e não necessariamente informativo. Os cultos, querido, mesmo que eles tenhamos muitas informações, elas não têm a missão nem a visão de te informar necessariamente. Mas te introduzir nesse discipulado formativo e não informativo. Porque não presta mais. O segundo aspecto, eu não vou entrar em um matrimônio, não é? Mas o segundo aspecto que eu quero abordar é que a gente caminha como corpo do lado de outro. A gente não caminha sozinho. Aquilo que eu disse para você, a glória, certo? Se manifesta, a unção se manifesta sobre o corpo e a glória se manifesta sobre a casa. Não se manifesta sobre um indivíduo só. Deus é coletivo, queridos. Deus precisa de um corpo. E a gente precisa entender. A gente quer ou não quer, a gente está atrelado um ao outro. Ah, isso que eu não vou muito com a cara do Ricardo, mas estamos atrelados, cara. Ah, é que o papo do Ricardo é só Corinthians, cara. O papo dele é só Corinthians. Me está entendendo? Cara, por assim dizer, entenda muito bem. Entenda o que eu vou lhe dizer. Azar nosso, cara.
Mas o Senhor me colocou do lado dele. E nós precisamos nos mover juntos e trabalhar juntos. Me está acompanhando? Porque somos um corpo. A gente não pode ignorar as verdades. A gente somos um corpo. A gente cantou por tanto tempo, sem entendimento, somos corpo. E a gente chorava e se alegrava no dia da ceia, assim ou não? Ou sou eu que me alegrava? Não, eu confesso. E a gente que não cantava, Rogério. Somos corpo. E aí tomava das mãos, meu irmão. Assim virá os lados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Sim ou não? Mas a gente não vivia. E hoje Deus nos está dando a oportunidade de viver aquilo que cantávamos há mais de 10 anos atrás. Mas isso não é fácil. Isso não é, beleza. Não. Por isso que ele disse, olha, precisamos de um jugo, precisamos de uma coisa externa, sabe? E esse jugo, o que junta, chamamos assim, uma canga com a outra, é a madeira, isso, o que nos une, querido, é o amor. Você está entendendo? O que une um casal ao outro é o amor. Porque você não vai dizer que você vive na eterna lua de mel sempre, não é? Sim ou não? Porque eu não vivo. Não, há dias que são difíceis, sim ou não? Sim ou não, marido? Há dias que são difíceis. Há dias que são complicados. Há dias que são de contenda. Há dias que são de briga. Há dias que parece que nada funciona. Há outros dias, uau! Tudo funciona, não é, Karina? Sim, mas há dias que nada funciona. Há dias que, certo, sei lá, a esposa prepara café com leite e o marido diz, não, hoje só queria café. Ai, meu bem, mas você sempre toma cafezinho com leite. Não, mas hoje decidi tomar café. Não é mais ou menos assim? Sim! Mas quem mantém esses dois caminhando juntos? Não é necessário, não, é que nós somos tão iguais. Não, é que nós queremos as mesmas coisas. Mentira. O que nos mantém juntos é o amor. Sim ou não? Sim. Todos aqui? Sim. É o amor, cara. É o amor que nos faz superar um dia mau. Certo? O melhor da briga, cara, é a reconciliação. Ou não? Sim! Mas há dias que são oscuros na nossa vida de casal, há dias de choque, há dias de briga, há dias de bico, há dias de que não quero você, dono do teu canto e eu pro meu. Mas quem nos mantém juntos? Quem nos faz diferente do outro que se divorciou? Quem nos faz diferente do outro? Que há amor. Isso se aplica, querido, à vida de grupo, à vida aqui. Nós precisamos nos amar. Sabe, nós precisamos ser restituídos no primeiro e no segundo mandamento, querido. Esse jugo fala do primeiro e do segundo mandamento também. Primeiro mandamento, amarás o Senhor sobre todas as coisas e amarás a teu próximo como a ti mesmo. João aprofunda mais, porque como pois diremos que amamos a Deus, certo, que não vemos, se não amamos o nosso irmão que vemos? Você está entendendo? Então, querido, nós precisamos, que o Wagner é difícil. Mas tem o Wagner. E com amor. O outro é complicado. Estamos de ótimo mesmo junto. Porque Deus nos quer levar a um lugar, movimento. E Ele tem algo para nós executar como corpo. Assim como Ele tem uma tarefa individual, Ele reúne um corpo, um grupo, com uma tarefa. Não reúne aqui, cara, para que nós cantemos. Não, nós reunimos lá para nós cantar. Uma vez ao mês nós comer pão e sujo. Você acha? Você me faz assim, mas às vezes nós achamos, porque assim nos comportamos. Então ele diz assim, vinde a mim, os que estáis cansados e trabalhados, que eu vos aliviarei. Vocês precisam tomar o jugo, sabe? Em Cristo o jugo é forma de cruz. Por isso ele diz, olha, tome sua cruz e siga-me. Caminhe comigo. Ande comigo. Deus nos está chamando a andar com Ele. E não nós chamando Ele a andar com a gente. Está acompanhando? O boi velho aqui não sou eu. O Senhor fica aí do ladinho e eu vou te levando, tá bom? Quando eu precisar do Senhor, o Senhor intervém, tá bom? Não. Porque não é a minha vida. Agora eu vivo a vida dele. Alô, você está aqui? Então, este 8º mês precisa ter para nós
a ideia de que nós precisamos colocar um ponto final e querer viver a nossa vida. Eu já tenho dito várias vezes, meus sonhos, cara, a gente não tem nada. Você tem um sonho porque ele tem primeiro. Deus tem um propósito, claro que Deus tem um propósito contigo, mas ele tem um propósito contigo porque o Pai lhe entregou um propósito a ele. E porque ele foi generoso, ele te faz participar do seu propósito. Você está vendo? Sim. Sim. Mas por muito tempo, nossa, eu tenho um chamado. Quem tem chamado aqui é Cristo, cara. E porque eu estou inserido no corpo dele, ele me faz participar do seu chamado. Mas a gente não tem nada. Então, isso entender, isso é o que o apóstolo Paulo disse aos Coríntios lá, certo? Coríntios, sei lá, capítulo 11, versículo 23 em diante, discerna no corpo, não é um pedaço de pão que eu estou comendo. Certo? Lá na ceia, certo? Olha, discerna no corpo de Cristo, não é dizer, é verdade, o pãozinho, certo? Como não explicou uma vez o Vinícius, não é o símbolo do corpo, a gente olha o pãozinho, o corpo de Cristo, não, está dizendo, olha, reative sua aliança com o seu irmão, cara. Tenha consciência que é um corpo. Nós precisamos, de maneira urgente, resgatar o corporativo nas nossas vidas. A gente não vive sozinho. A gente não vive sozinho. A gente precisa das pessoas. Mas as pessoas precisam vir. Vinde a mim. Precisam ter consciência disso. Todas as bem-aventuranças, querido, todas, elas estão dizendo assim, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Mas você precisa enxergar pobre do espírito. Porque enquanto você acha que é rico do espírito, te alcança alguma coisa da bem-aventurança? Bem-aventurados os que choram. Mas se você não, na verdade, para se dizer, eu sou um chorão, essa bem-aventurança não te toca. Diz, não, eu sou chorão, eu sou forte. Bem-aventurados os mansos. Não, eu não sou manso, coisa nenhuma. Está entendendo? A gente precisa querer. A gente precisa reconhecer que é pobre de espírito. Porque se a gente acha que está detonando, essa bem-aventurança você não vai a gente. Concorda comigo? Porque não diz lá os que se acham poderosos no espírito, desses é o reino do céu, não. Diz dos pobres, dos carentes, de los que entendem sua necessidade de Deus. Mansos, querido, não é que tinha, não. Manso significa aquele que está pronto a abrir mão de ser direito. Isso significa ser manso. Bem-aventurado aqueles que têm, certo, que sabem abrir mão de seu próprio direito. De isso, o Senhor lhe dará na terra. Eu disse, não, estou aqui, cara, bem-aventurado os pobres. Mas você acha que não é pobre? Não, você não está aqui, não estou aqui. Enquanto eu não vir e não reconhecer que eu preciso me submeter ao jugo de Cristo, que não é em forma de jugo, mas é em forma de cruz, a gente está vivendo a nossa vida. A gente está vivendo o evangelho humano. Por isso que a gente não consegue. Já se reparou que você não consegue? Ou só eu que não consigo? Você já se reparou com isso? Que você tenta, e diz, cara, não consigo. Não sei como os caras lá. Aí vou ao domingo e ainda vem o Adriano Vitor, e depois o Vitão, e depois a Thelma, e a gente não consegue. Sabe por quê? Porque você está tentando fazer na força do braço seu. Não é na força do seu braço. Você precisa ter um encontro real com Cristo e passar a viver a vida dele. Porque quando você tem plena consciência que não é mais sua vida, mas é a vida dele, as coisas começam a fluir com naturalidade. Vinde a mim, todos aqueles que estão cansados de tentar viver uma vida coerente ao Evangelho proposto e não conseguem. E se cansam. Você entendeu? O que você está tratando de fazer na força de você. Eu já lhe disse aqui, esses dias eu escutei de novo, irmão. Eu lhe disse aqui, a árvore do conhecimento do bem e do mal também tem bem. Sabia? A árvore, lembra lá do jardim? Quantas árvores havia? 2, sim ou não? A primeira, a árvore da que representava Jesus, sim ou não? Sim. E a outra era? Do conhecimento do que? Do mal? Do bem e do mal. E o outro árvore também faz o bem. Você está entendendo? Não? Mas é o bem com base em sua humanidade. Na minha humanidade. Os espíritas também fazem o bem. Ou não fazem? Não tem o Cáritas?
É isso, assim chama? Ele não faz um bem. Às vezes faz o bem melhor do que a gente. Os católicos não têm creche, não tem casa para idosos, não tem? Tem. Ele faz um bem. Mas ele está onde? Qual é a raiz dele? A árvore da vida ou a árvore do conhecimento do bem e do mal? A gente pode fazer o bem, cara, e está desconectado de Deus. Porque fazer o bem não é sinônimo que estou conectado com Deus. Então, aqui ou não? Porque a gente vai dizer, não, mas eu não faço coisa nenhuma errada. O jovem rico, cara, ele disse, eu guardo todos os mandamentos. Sim ou não? Sim. Mas ele guardava só uma tábua. A tábua que favorecia o próximo. O próximo? Amarás a teu próximo? É. Sim. Porque amar a Deus sobre todas as coisas, ele não amava. Porque o Deus dele era o dinheiro. Você está aqui ou não? Eu posso ser bom, mas posso ter outro Deus dentro de mim. E esse Deus, querido, não precisa ser São Jorge, não precisa ser Buda, não precisa ser uma coisa, posso ser eu mesmo. Está acompanhando? Esse Deus posso ser eu mesmo. Esse Deus pode ser, certo, a exaltação do humanismo, da minha capacidade humana. Querido, é bom estudar. Está entendendo? É bom ler a Bíblia. É bom ler livros. Mas a revelação não virá porque lemos a Bíblia toda. Os homens que Cristo se les revelou, querido, não tinham nem Bíblia. Então a gente diz, não, preciso ler toda a Bíblia. Agora é um desafio, nada contra, me está entendendo? Mas são paliativos que foram colocados. Hoje em dia é uma estratégia de ler a Bíblia em 42 dias, já viu? Em 42 dias, são uns loucos aí, dizem, não uns loucos assim, será exagerado, não sei como chamam, uma galera doida, que em 42 dias eles fizeram um cronograma, leem 16 capítulos por dia. E eles leem a Bíblia. Me está entendendo? Eu não estou dizendo que não é bom ler a Bíblia. Mas você não vai conhecer a Deus porque lê necessariamente a Bíblia. Ou porque lê livros dele. Ou porque assiste o Silas Malafaia, menos ainda. A gente tem ideias assim, não, cara, eu preciso, cara, não sei, mecanismos humanos. Não, cara, eu preciso de uma leite não adulterada. Quando os apóstolos falam dessa doutrina, eles não falam de um livro, eles falam de uma revelação clara do Cristo na vida deles. Essa era a grande diferença da igreja do primeiro século. Eles tinham visto Cristo agir, eles não tinham visto ressuscitar o cego, o paralítico, eles não tinham visto. Está entendendo? Muitos de nós, querido, temos um Cristo formado, gerado pelo intelecto e não gerado por ele. Observe, ó, eu encontrei uma coisa, cara, em um texto aqui, doido, ó, doido. Que horas são? Eu me empolgo com essas coisas, cara. Eu sou um pouco empolgado. Ó, Marcos capítulo número 5. Olha que interessante isso, cara. Eu não sei se você deparou nisso, cara. Aqui, ó. Foi um texto que nós trabalhamos na ação multiplicadora, às quartas-feiras. Vamos encontrar por aqui. Acho que é Marcos 5. Isso. Olha, é o texto de Marcos. É o texto de Marcos contando a história da cura da mulher do fluxo de sangue e da história do principal da sinagoga chamado Jairo. Lembra disso? Observe aqui. Versículo 35, ó. Isso. Versículo 35, ó. Você encontrou? Sim. Diz, enquanto Jesus ainda estava falando, certo, com a multidão e com a mulher do fluxo de sangue, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e falaram para ele, sua filha morreu. Disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, ou seja, Jairo, não tenha medo, tão só creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João. Olha que loucura. Para mim, cara, para mim, não sei para você. Jesus só tinha chamado Pedro para entrar para ressuscitar a menina. Ou não? A Karina está olhando com uma cara, Karina. Eu, olha, nos outros relatos, parece que o texto mostra assim. Disse Jesus para o Jairo, não faça ouvido dessas palavras, creia tão só. E se dirigiu para casa. E quando chegou na casa, expulsou as carpideiras. Essa parte a gente já tem clara, sim ou não? Sim. As pessoas que estavam jogando na casa. Mas para mim,
O Jesus não tinha, olha que interessante. Ele não deixa que ninguém da multidão o siga em direção à casa de Jairo, a não ser Pedro, João, Tiago e Jairo. Sim ou não? Está entendendo o texto ou não? Porque ele disse assim, não faças caso. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram na casa e dizer, ele falou aqui, você fica aqui, daqui por frente, sou eu, Jairo, está vendo o servo de Jairo, não é? Pedro, João e Tiago. E deixou a multidão para trás. Está compreendendo o que eu quero lhe dizer ou não? Para mim, querido, ele só tinha expulsado uma pessoa da casa. Mas Marcos me diz que ele começa um processo de desintoxicação na vida do Jairo em um momento aqui, em um momento da multidão que está eufórica pelo milagre sobre a mulher do fluxo de sangue. ¿Por que lo isola? Porque isso vai gerar incredulidade. Porque esses vão ser inimigos da fé na vida de Jairo. Porque esses vão ser inimigos no desenvolvimento espiritual daquilo que está acontecendo na vida de Jairo. Está acompanhando? Então disse para a multidão, vocês ficam aqui e vão para casa. E quando chega na casa, todo mundo... E na carpideira, certo? Para quem não sabe, carpideira são mulheres contratadas para chorar. E ia chorando, o senhor ele disse, não choram. Por que choram? A menina só dorme. Aí o cara racha no bico. Sim ou não? Aqui mais embaixo. Onde? Aqui, versículo 40. 39 melhor. Então entrou ele e disse, por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai. Novamente, olha a expressão. Tomou consigo novamente, o pai, a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. Novamente, ele isola Jairo. Está acompanhando ou não? Estou conseguindo transmitir o que... É que ainda não cheguei onde parece. Me está entendendo? Ele primeiro disse, olha, estes vão te atrapalhar, cara. Então vou te tirar deles. Você fica aqui, aí. Aí a gente fala, não, Jesus queria... Não, esses caras iam atrapalhar em o que Cristo queria não fazer na menina, mas o que Cristo queria fazer na vida de Jairo. Me está entendendo? Era ponto passivo ressuscitar a menina. Porque Jesus já tinha dito para ele, olha, eu vou na tua casa, vou solucionar o teu problema. O problema não era a solução do problema. O problema era que esses que poderiam vir, iam atrapalhar o desenvolvimento daquilo que Deus, daquilo que Jesus queria fazer em Jairo. Me está acompanhando ou não? E ele nos traz sozinho. Chega na casa outra multidão que está chorando, que não está entendendo o que acontece. E ele disse, vocês da porta para fora. Novamente isola, novamente protege Jairo e sua família, não para ressuscitar a menina, mas para proteger o que ele está gerando dentro de Jairo. Está acompanhando ou não? Querido, a gente precisa entender. A gente precisa se isolar daquilo que vai trabalhar o desenvolvimento daquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. A gente precisa seguir o exemplo. A gente permite que a multidão nos siga, por assim dizer. Me está entendendo? A gente não tem a perspicácia. A gente não tem a sacada de Jesus. Não, vou fazer milagre, vamos todos juntos. Mas Jesus diz, opa, pois é, vocês vão atrapalhar. Há coisas que nos atrapalham, querido. E Jesus nos vai separando. Olha, outro texto que eu vou lhe dar. No mesmo Marcos. Marcos capítulo 8 em diante, estou terminando. Há coisas que nos atrapalham, queridos. São boas, mas nos atrapalham. Está entendendo? São coisas boas, mas nos atrapalham. Observe aqui. Lembra, eu leí na quarta-feira que Jesus se indigna com os discípulos porque eles estão brigando de pão. Lembra disso ou não? Lembra na quarta-feira? Que Jesus fez a multiplicação da primeira multiplicação, depois a segunda, e os discípulos ainda não entendem. Observe aqui, ele lhe faz pergunta, capítulo 8, verso 17, por favor. Capítulo 8 de Marcos. Ele disse, e eles discutiam entre si, dizendo, por que não tem pão? Percebendo Jesus a discussão, lhe perguntou, por que vocês estão discutindo sobre a falta do pão? Olha as perguntas, essas perguntas tenho que fazer eu para mim. Ainda não compreendem? Ainda não percebem? Aí você tem que passar para a primeira pessoa. Será que não estou entendendo? Será que não estou compreendendo? Olha a outra pergunta. Será que o coração de vocês está endurecido? Será que meu coração está duro? Vocês têm olhos, mas não vê. Será que eu tenho olho e não estou enxergando aquilo que Deus está querendo me mostrar? São perguntas que precisam ser passadas para a primeira pessoa. Não se lembra de quê? Eu já multipliquei o pão, cara. E aí começa a decorrer. Quando eu parti os 5 pães,
para os 5.000, quantos cestos cheios e pedaços recolheram? 12 responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os outros 1.000, quantos cestos cheios e pedaços vocês recolheram? 7 responderam eles. E ele disse, e vocês ainda não entendem? Querido, o pastor Luciano Subirá diz, certo? Se você ler todo o contexto, aparece um pão no barco. Aparece um. Mas ele deu 7 para a multiplicação. O pastor Luciano Subirá diz, não é? Que eles seguraram um para eles. Porque na verdade não eram 7 pães, eram 1. Porque depois no barco, depois da multiplicação, aparece um pão com eles. Então ele ensina que eles esconderam um pão para segurar o deles. Por isso que ele diz assim, não se deixem contaminar com o fermento dos fariseus, porque os fariseus só pensavam em eles. Estão acompanhando? Lembra o fariseu publicano? Ele orava de si para si, só importava o dele, o outro que se lasque. Está acompanhando? Mas isso não é o importante. Versículo 22. Dentro do mesmo contexto. Lembre-se que a Bíblia não tem nem capítulos, nem versículos, nem subtítulos. E aí ele diz assim, eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego. Jesus suplicou-lhe que, o cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. E tomando o cego pela mão, o que ele fez? Lo tirou de novo. Está lendo aí ou não? Ele disse que lo tirou da multidão, lo tirou da muvuca. Não lo tirou da muvuca para fazer um milagre em secreto, não. Lo tirou daqueles que perturbavam, não um milagre, entenda bem, aqui não é um foco um milagre, mas o desenvolvimento da fé, como o Adriano Victor nos tem ensinado às quarta-feira, o desenvolvimento da fé daquele homem. Eu estou fechando esta palavra dizendo, você precisa sair de um contexto que te atrapalha o desenvolvimento da tua fé. E não me estou referindo a pessoas, pode ser um mundo pensante que é totalmente contrário a tudo aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Você tem que deixar a multidão pode ser pensamentos, a multidão pode ser ideias, a multidão pode ser conceitos, a multidão pode ser o que você aprendeu naquela aula de discipulado. Está acompanhando? Jesus disse, você fica aqui, sou eu, Pedro, João e Tiago, vão comigo. Jairo, me seguem. Deus está preservando Jairo, Deus está preservando o cego. Não necessariamente para produzir um milagre. Lembre-se, Deus não estava preocupado nisso. Deus estava preocupado em algo maior, na vida das pessoas. Os milagres são consequência, não são a prioridade de Deus. Nunca foram. Então, querido, há situações que me afastam desse discipulado formativo. Há ideias que me afastam desse discipulado formativo. Há conceitos que eu carrego que me afastam. Há argumentos, sabe? Argumento é fruto de uma mente grega. É fruto de um Cristo intelectual. O apóstolo Paulo, aos Coríntios, segundo aos Coríntios, capítulo 10, verso 3 ao 5, diz que precisa cair todo argumento. A gente é bom de argumento? Ou não? Ou sou eu o bom de argumento? A gente não. Cara, chega, vamos parar com isso. O Cristo precisa ser desenvolvido dentro de nós. Enquanto nós estamos igual que o paralítico, esperando na porta do templo que nos caia alguma coisa, que alguém nos dê alguma coisa, certo? Como mendigos espirituais, a coisa não vai funcionar. A coisa não vai funcionar. A sua vida não vai sair de onde ela está. Você pode se iludir achando um monte de coisa. Mas esses 2 passos são importantes. Eu preciso caminhar com Cristo subjugado, talvez é redundante, ao jugo dele, e eu preciso caminhar com meus irmãos. Quando nós saímos, certo, da Santa Efigênia, e nós viemos para o Ninho das Águias, por assim dizer, qual foi o comando? Aqueles que entendam que a vida está subjugada uns aos outros, sim ou não? Não foi esse o comando? Aqueles que entendam que os destinos proféticos estão atrelados, estes virão. Em outras palavras, era aqueles que querem caminhar no mesmo jugo precisam se mover, porque há um trabalho para fazer juntos e há um movimento para executar juntos. Agora, nós não podemos perder isso. Nós não podemos perder. Nós estamos aqui por alguma razão, por algum motivo, que é coletivo. É individual, claro que é individual, mas também é coletivo. Nós precisamos pensar nesse discipulado formativo. Porque não são suficiente informação. Não são suficientes quantos livros eu li. Não é suficiente. O apóstolo Paulo disse, eu considero lixo tudo isso pela revelação de Cristo. Está entendendo?
Agora, se eu tenho a revelação de Cristo, todo o demais ajuda. Mas se eu não tenho a revelação de Cristo, todo o demais não ajuda. Você me entende, contigo? Eu não estou dizendo que não tem que ler a Bíblia. Eu não estou dizendo que não tem que comprar livros lá na loja do Tertuliano para você conhecer. Não, mas você precisa ter um encontro com ele, porque senão só você alimenta sua mente, não alimenta seu espírito. Você é um cara que alimentou sua mente, não é? Você conhece, não? O que falou John Bevere, o que falou o outro, e eu estou falando de mim. Eu estou trazendo as coisas que eu já aprendi, o John Bevere, o Lucas, como chama o outro? Lucas... Maslucado, e o outro, não, porque ele dizia isso. Ah, porque o outro dizia isso, porque o chefe dizia isso outro. Beleza. E o Cristo dentro da gente? Está assim. A gente não consegue viver uma vida coerente. A gente, a primeira luta, quer desistir. A primeira tentação peca, cara. Como é isso? O mundo nos atrai mais. Ou não? Então alguma coisa não está funcionando. Alguma coisa não entendemos errado. Porque o Cristo não mudou. Ou mudou? Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Sim ou não? E por que funciona com o Paulo então? E não funciona comigo? Por que funciona com o João? Por que funcionou com o Pedro, que era o bocudo da história? Por que com ele funcionou? Ao ponto de querer dar sua vida por isso. Por que com ele funcionou? E comigo não funciona? Porque eles matam informações. Eles se submeteram a um processo formativo. Le desafio a ler a primeira e a segunda epístola de Pedro. Você vai ver um Pedro não mudado em Pedro transformado. Um Pedro que está velho, mas está maduro. Os anos não passaram em vão em ele. Porque ele disse coisas, cara, formidáveis. Você entendendo? Para terminar, olha o Pedro. O Pedro mesmo que diz isso para o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. O mesmo. Na mesma hora. É o mesmo que diz, não morra não. Como vai morrer na cruz? E Jesus diz, para trás de mim, Satanás. Há 5 minutos ele teve uma revelação de Deus. O Jesus disse, você, cara, por a sua capacidade, não entenderia o que está dizendo. Foi meu pai que te revelou. Mas daqui a 5 minutos está falando asneira. Como? Um cara que tem uma revelação dessa, em 5 minutos está chutando o balde. Está falando besteira. Está entendendo? Assim às vezes nós nos comportamos. Temos uma revelação de Deus, mas daqui a 5 minutos nós estamos automáticos de novo. Estamos ao minho, não, Jesus, você não morra não. Você é meu amigo, não morra não. Isso é o que aconteceu com Pedro. Quando Jesus falou, olha, eu sou o Cristo, sim, mas eu vim para morrer. Aí ele disse, não morra não. Como? Então o cara falou a revelação, mas entendeu bolota. Assim estamos nós às vezes. Nós temos a revelação, mas nós não a entendemos. Está entendendo? Esta geração está cheia de revelação. E nela eu me incluo. Nós estamos cheios de revelação. Mas nós entendemos muito pouco daquilo que Deus nos tem revelado. E muitas vezes estamos igual que o Pedro. Decimos que ele é o Cristo, mas daqui a pouco estamos negando com nossas palavras e com nossas atitudes o que acabamos de dizer assim como. Para isso, para superar o nosso intelectualismo, para superar o homem, a formação grega que carregamos de Deus, nós precisamos de um discipulado formativo. E o único que pode fazer isso é o Espírito Santo. Jesus disse que o Espírito Santo está aqui na terra para nos ensinar o que nós não entendemos dele. Ele disse, não importa que não entendam agora, mas eu vou enviar um que vai falar as coisas que eu estou falando para vocês e los fará entender. O Espírito Santo aqui não está para fazer milagres e toda aquela coisa. Isso é consequência. Ele está aqui para nos mostrar, para nos ensinar o que nós não entendemos. Mas a gente não tem relação com ele. Vamos lá. Diga para o seu irmão, precisamos urgentemente entrar numa dimensão formativa. Não queremos mais informações. Elas são motivos. Sempre quando nos conduzem a Cristo. Se não for assim, não passam de meras informações. Não passam. Amém? Senhor, nesta noite, Pai, queremos nos submeter a isso, Senhor. Começando por mim, Senhor. Talvez eu seja o cara que retém, talvez, Senhor, e não é arrogância, mas o cara que absorve livros, lê livros, talvez eu seja, Senhor, a máxima expressão, Senhor. Então, Senhor, ao começar em mim, Senhor, eu não quero ter um Cristo intelectual na minha vida. Eu não quero ter um Cristo enciclopédico, Senhor.
Eu não quero ter um Cristo da Wikipedia, Senhor. Eu não quero ter um Cristo, conhecer um Cristo do Google. Eu quero conhecer o Cristo que morreu por mim e que me amou primeiro e que me aceitou primeiro. Senhor, neste dia nos ajuda. Senhor, é o 7º dia do 8º mês, Senhor. Senhor, e o Senhor mostrou para mim um jugo, Senhor, que na vida de Cristo se transforma em uma cruz. Porque em outro momento Ele disse, se quer vir após mim, tome sua cruz e siga-me. Senhor, nós queremos reconhecer, nós queremos renunciar à nossa própria vida. Senhor, nós reconhecemos que, Senhor, o humanismo tem investido muito na nossa vida. Senhor, e nós, Senhor, muitas vezes somos seduzidos pelo nosso intelecto, Senhor. Mas nesta noite, Senhor, nesta noite nós queremos começar a dar passos, Senhor. Queremos, Senhor, nos arrepender, Senhor, em um real sentido da palavra. Nós queremos que o Senhor nos gire em 180 graus, Pai. E nós comecemos a caminhar em direção não a um Cristo histórico, não a um Cristo, Senhor, revelado por informações, mas a um Cristo revelado, valga a redundância, por uma revelação clara e específica nas nossas vidas, Senhor. Senhor, para que nós não tão só, Senhor, façamos coisas, Senhor, para que o Senhor faça em nós e nos forme a sua imagem e semelhança. Senhor, e no final de nossos dias, talvez a gente possa expressar igual que o apóstolo Paulo. Olha, aqui acabei, concluí, terminei. Estou pronto para ir embora. Porque o Cristo cresceu o tamanho que Ele precisava crescer. Senhor, nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a experimentar o simples do Evangelho, Pai. Senhor, nos tira da multidão, Senhor. Nos tira como tiraste a Jairo da multidão. Nos tira, Senhor, da aldeia como tiraste ao cego, Senhor. Senhor, manda embora as carpideiras. Aqueles amigos que choram junto com a gente, Senhor, mas não produzem nada. Aqueles que se condolem, Senhor, com a gente. Aqueles que são até partidários com a gente, mas não cooperam em nada. Senhor, nós precisamos de uma construção sólida, Pai. Nós precisamos, Senhor, nós precisamos de que o Cristo apareça nas nossas vidas, Senhor. E não porque carregamos uma Bíblia debaixo do braço. Não porque o domingo nos reunimos em um lugar que chamamos igreja. Não porque vamos à igreja. Não porque somos crentes, Senhor. Não, sino porque a vida de Cristo está crescendo dentro de nós. E as pessoas não estão enxergando mais o Dario. Não estão enxergando mais a Maria. Não estão enxergando mais a Cida e o Wagner. Estão enxergando Cristo. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai. Será que nossos filhos estão enxergando Cristo em nós, Senhor? Será que nossa esposa está enxergando Cristo em nós? Os que não são casados, será que nossos pais estão enxergando Cristo em nós? E para isso, Senhor, nós precisamos ter uma revelação clara do Senhor. Senhor, e eu não posso produzir isso em los filhos espirituais que o Senhor me tem dado e em los que se congregam aqui neste lugar, Senhor. Eu não tenho poder para fazer isso. Senhor, se em algum momento isso passou pela minha mente, eu peço perdão ao Senhor, Pai. Mas eu não tenho poder algum para que eles tenham uma revelação clara do Senhor. Eu posso cooperar, eu posso ser placa sinalizadora, eu posso ser aio em algum momento, mas eu não posso, Senhor, por mais que eu queira, produzir essa experiência reveladora na vida de cada um deles. Senhor, que cada um deles tome para si a porção que cabe, Senhor. Amém. E que cada um de nós tomemos a decisão clara, radical, Senhor, de vir ao Senhor. Amém. Vinde a mim. Amém. Para tomar um jugo, para caminhar com Ele. E não Ele com a gente, mas nós com Ele. Porque Cristo em nós, a esperança da glória. Senhor, nos ajuda a entender esta realidade, Senhor. Nos ajuda a entender em os diferentes níveis desta casa. Senhor, nos ajuda a desalojar, a mandar embora, a expulsar, a deletar todos os conceitos errados que aprendimos no passado. Todos, Senhor, os paradigmas errados, Senhor. Os paradigmas errados que nos ensinaram, serviram para um tempo, mas não servem mais. Só foram sombra e figura de coisas que haveriam de vir. Mas hoje, Senhor, decidimos abrir mão da sombra e viver numa dimensão de realidade, Senhor. Não queremos mais um cordeiro, porque o cordeiro já veio. Não queremos mais uma festa, porque em Cristo tudo se cumpriu. Porque Cristo é o sim de Deus e o amém de Deus. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a entender. Nos ajuda, Senhor, a transitar de Gálatas 12 a de Gálatas 1:12 a Gálatas 2:20. Senhor, tendo plena consciência que o Cristo está sendo formado dentro de nós.
Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a todos, Senhor. Ninguém escapa disto. Ninguém é melhor do que o outro, Senhor. Nós precisamos, Senhor, diminuir nós e o Senhor crescer em nós, para que o homem espiritual se manifeste de maneira clara e precisa e o velho homem seja aniquilado todos os dias, para que possamos viver de maneira plena e abundante tudo aquilo que Deus tem para nós. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus.